E aí galera, como vocês estão? Beleza? E hoje eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês sobre um assunto que é muito constante, me perguntam muito aqui no YouTube, em outras redes sociais, são as diferenças entre o marxismo e o anarquismo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para listar algumas dessas diferenças, e apesar de ser várias diferenças, hoje eu vou falar só de 5 delas. Talvez no futuro eu traga uma parte 2, né, algum vídeo com mais diferenças entre as nossas diferenças. E como existem várias vertentes, tanto do marxismo quanto do anarquismo, eu vou falar especificamente do anarcocomunismo, quando eu me refiro a anarquismo, e do marxismo-leninismo, quando eu estiver falando sobre o marxismo, que é o mais famosinho dos marxismos, né? Que tem vários influencers pipocando por aí. Então já deixa aquele like, já se inscreve no canal e bora ver 5 diferenças entre marxistas e anarquistas. A primeira diferença, que é fácil de notar, são as estruturas de poder, porque é uma das diferenças mais marcantes entre os anarquistas e os marxistas. Enquanto marxistas acreditam na criação de um Estado forte e centralizado para liderar a revolução e construir o socialismo, os anarquistas rejeitam a ideia de um Estado ou de qualquer forma de autoridade centralizada. Para nós anarquistas, a construção do socialismo deve ser baseada na criação de comunidades autogeridas, e as organizações devem ser de forma descentralizada e horizontal, sem hierarquias ou líderes. Então a abolição do Estado é vista como uma necessidade fundamental para nós anarquistas, já que o Estado é um instrumento de opressão e dominação de uma classe sobre a outra, e os marxistas sabem disso. A diferença nas estruturas de poder entre anarquistas e marxistas está diretamente ligado com a nossa visão de como a sociedade deve ser organizada durante e depois da Revolução. Enquanto os anarquistas defendem a criação de uma sociedade horizontal, sem Estado, sem autoridade centralizada, os marxistas veem o Estado como uma ferramenta necessária para a construção do socialismo e defesa da Revolução. Inclusive, um argumento muito comum e corriqueiro de marxistas em debates contra anarquistas é dizer que é impossível defender uma revolução sem que haja um Estado centralizado, na mão do partido deles. Porém, isso já se provou falso, vendo que existem sociedades como Rojava que estão de pé e não possuem Estado. Segundo, partido político. Outra diferença importante entre os marxistas e os anarquistas, que é a visão em relação à organização política, em particular em relação ao papel do partido político. Os anarquistas buscam uma organização política descentralizada e horizontal, sem hierarquias e líderes, beleza? Nós acreditamos na ação direta, na auto-organização do povo, com a melhor forma de luta contra a opressão e exploração. Enquanto isso, os marxistas acreditam que a criação de um partido político centralizado e bem hierarquizado é fundamental para liderar as massas. Em teoria, seria os interesses da classe trabalhadora. Mas muitas vezes são simplesmente os interesses do partido mesmo. Esse partido dos marxistas seria composto por quadros políticos altamente treinados e dedicados à causa do partido. Eles veem o partido como uma vanguarda revolucionária que deve liderar o povo e acreditam que o partido deve ser organizado em torno de um líder carismático que vai mobilizar as massas na luta contra os inimigos desse partido, no caso. O que nos leva a outra diferença muito importante entre os marxistas e os anarquistas. 3. O culto à personalidade. Os marxistas não só aceitam, como promovem o culto à personalidade de seus líderes, como Lenin, Stalin, Mao Tse-tung. Eles acreditam que a criação de um culto à personalidade é uma forma eficaz de mobilizar as massas e fortalecer a unidade do partido deles. E o culto à personalidade é usado para promover a ideia de que o líder revolucionário é uma figura infalível e questionável, que deve ser seguida cegamente. E os marxistas veem o culto à personalidade como uma ferramenta importante para manter suas hierarquias de poder. Nós, anarquistas, novamente, rejeitamos qualquer forma de hierarquia e liderança centralizada. Então, nós defendemos que a organização política deve ser horizontal e baseada na democracia direta, com todas as decisões sendo tomadas de forma coletiva e consensual, o que evitaria aberrações ditadas por grandes líderes, como quando Mao Tse-tung tirou do ânus dele que pardais eram um grave problema para as plantações e decidiu que o melhor a se fazer era eliminar todos os pardais, e o que causou um grande desequilíbrio ambiental, já que as pragas que os pardais comiam perderam seu predador e começaram aí sim a destruir as plantações. O culto à personalidade ele é muito útil para fazer massas seguirem cegamente, né, ordens. Você percebe que outros movimentos autoritários também se utilizam do culto à personalidade. Mas anarquistas são contra enganar o povo. Nós somos a favor da auto-organização e sabemos
que a criação de uma figura divina é uma ameaça à liberdade e autonomia das massas. Quarto, economia. A economia é outra diferença fundamental para a gente. Apesar de tanto marxistas e anarquistas saberem que a propriedade privada é uma fonte de exploração e desigualdade social, e acreditarmos que a única maneira de superar esses problemas é por meio da socialização dos meios de produção, apenas anarquistas defendem realmente a abolição completa da propriedade privada dos meios de produção. E defendemos a criação de uma economia baseada na propriedade coletiva e na gestão direta pelos trabalhadores. Os anarcocomunistas também buscam a eliminação do dinheiro como forma de mediação de trocas econômicas, já que o dinheiro é fonte de poder e desigualdade e é uma péssima medida de valor. E caberia um vídeo inteiro explicando a economia anarcocomunista, mas fica para uma próxima. Diferente dos anarquistas, os marxistas defendem a nacionalização dos meios de produção e o controle estatal da economia. Então estaria apenas mudando os donos da propriedade privada, que antes eram os burgueses e agora é o partido, o Estado. Eles acreditam que a economia deve ser planejada centralmente e controlada pelo Estado, e não diretamente pelos trabalhadores, visando atender os interesses do partido, no caso. A cultura. Por fim, outra diferença é a visão da cultura. Para nós, anarquistas, a cultura, a arte, elas devem ser livres, descentralizadas, acessíveis a todos. E obviamente sem censura, sem controle estatal e tal. Defendemos a autonomia cultural, a diversidade, a criatividade artística. Nós vemos a cultura como um aspecto fundamental da vida social, que deve ser desenvolvido livremente pelos indivíduos e pelas comunidades. Para os anarquistas, a cultura e a arte devem estar a serviço da construção da sociedade mais justa e igualitária, e devem ser usadas como ferramenta para a luta contra a opressão e exploração. E nós sabemos que a cultura popular é uma forma de resistência e de afirmação da identidade e da dignidade das classes oprimidas. Já os marxistas eles defendem um controle estatal da cultura e da arte. Acreditam que o Estado deve ser responsável pela promoção e da difusão da dita cultura socialista. Eles veem a cultura popular como uma forma de mobilização política e acreditam que a cultura deve ser manipulada para a construção da consciência coletiva e para a luta contra ideologias que o partido considere burguesas. Em resumo, enquanto os anarquistas veem a cultura e a arte como forma de expressão e resistência das classes oprimidas, os marxistas veem a cultura como uma ferramenta de mobilização e manipulação da consciência social e que deve estar a serviço do Estado socialista deles. Então, basicamente, é isso, galera. Foram só 5 diferenças entre os anarquistas e marxistas. Possuem mais, mas fica fácil entender as diferenças fundamentais que existem entre a gente quando você percebe que os anarquistas são contra as hierarquias sociais e os marxistas não são contra as hierarquias sociais. Na verdade, eles são a favor de uma rígida hierarquia social, onde haja uma obediência cega do povo em relação ao partido. E os anarquistas buscam o oposto disso, o que acarreta muitos problemas entre a gente, né? Como, por exemplo, as purgas políticas que Stalin fez contra outros socialistas, não só os anarquistas, mas em especial os anarquistas. E é por isso que eu digo que a única ideologia que busca a liberdade são os anarquistas. Apesar do marxismo tratar sobre liberdade, não é um objetivo deles buscar a liberdade. E isso é muito nítido na história. É muito nítido na história. E aí, galera, se vocês chegaram até aqui, comenta aí garrafinha de água gelada. Pra eu saber que vocês chegaram até aqui, vocês são especiais. Lembre-se de ter curtido o vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal. Deixa nos comentários se esse vídeo ficou uma bosta, porque sempre que eu faço roteiro, eu sempre acho que eu estou falando de uma maneira meio artificial. E eu não sei se eu estou falando de uma maneira meio artificial. Isso que eu estou falando agora, eu não escrevi roteiro nenhum. Então, se o que eu estou falando agora parece com tudo que eu falei até agora, mais ou menos, é porque ficou natural o resto. Mas eu não tenho essa percepção, beleza? E tamo junto, galera. Até a próxima. Equidade a todos e poder para ninguém.